A Terra é plana ou esférica? Olá, meus irmãos amigos na fé e visitantes do canal. A paz do Altíssimo. Vou tentar agora finalizar esse tema de estudos, Embora já tenha 4 vídeos na lista, na playlist. Esse vídeo aqui, intitulado Quarta Parte, ele na verdade é o 5º vídeo. Embora também eu indique o vídeo sobre o livro de Enoque, que não está e não vai estar nessa playlist, mas eu vou colocar na descrição, quem não viu veja, porque alguns acreditam que a Terra seja plana por causa do livro de Enoque. Porém, o livro de Enoque não é tudo verdadeiro. Ele possui passagens verdadeiras e inspiradas, mas o livro todo não é inspirado, tá? Porque alguns encontram na Bíblia algumas palavras de livros apócrifos, aí pensam que os livros apócrifos são todos inspirados, mas não são, porque entram em contradição. E já está constatado que pessoas não se aprofundam nem na Bíblia que temos e querem se aprofundar nos apócrifos. Ou seja, entram em contradição com as escrituras, com as profecias e não percebem. Mas vamos ao estudo. E para iniciar eu quero ler uma passagem que está escrita no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. Vou usar a versão de King James dessa vez. E assim está no versículo 7. É Deus, é Elohim, que estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada. Aleluia! Vejam que versículo revelador que os planistas não usam. Talvez nem conheçam essa passagem. Mas o que está dizendo aqui? Que ele suspende e equilibra a terra sobre o nada, o que confere com a descoberta da ciência, da geóide, que a Terra, ou o mundo em que vivemos, não falando somente da Terra, é um geóide, é um mundo esférico, é uma Terra esférica. E está no espaço, mesmo que o Sol tenha seu poder gravitacional, a Lua e a Terra também, ambos estão suspensos, equilibrados sobre o nada, do que a ciência chama de espaço sideral. E esse versículo só confirma isto. É Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada. Então, é uma descrição diferente do que os planistas afirmam, não é verdade? E está aqui na palavra. Quem vai poder contradizer esse versículo? Essa pergunta vai ficar sem resposta. Vamos ver como está na versão de João Ferreira de Almeida esse mesmo versículo da Revista Atualizada. E assim está: ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Então vejam, é um geóide suspenso no espaço sideral sobre o nada. Não existe algo embaixo que está segurando a terra ali, como acreditam os planistas. E continuando nessa mesma versão de João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, vamos ver agora no capítulo 1, no versículo 7, uma outra passagem que também confirma isso. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Criador, e o diabo, o Satanás, também foi junto durante a vida de Jó para pôr a fé de Jó em prova. E assim está no versículo 7. Então perguntou o Senhor, o Yahweh, a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Yahweh e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, se a terra fosse quadrada, essa passagem não estaria exatamente assim. Então, esse rodear e passear por ela se cumpre realmente em um geóide, em uma esfera.
e não exatamente em um disco ou terra plana. Exatamente por causa dos outros versículos que dá sustentação a isto, que já vimos nos vídeos anteriores. E para iniciar esse estudo, vimos agora nesse capítulo 26, versículo 7 de Jó, que lemos que os planistas correm dele e não o citam, simplesmente ignoram. Por quê? Porque comprova verdades da ciência atual. Eu não digo que tudo é verdade na ciência atual, mas existem verdades que comprovam e ainda o Espírito Santo revela e mostra, porque ele que convence o mundo do pecado e da existência do Criador, de diferentes formas, através das descobertas que provam que o que está escrito é verdade e principalmente da própria pregação do Evangelho. Então nem tudo na ciência é mentira, mas isso glorifica ao Criador. Porém os planistas acabam limitando o poder criador do Eterno na visão deles. Agora voltando na versão de King James, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, está assim: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, da palavra de Elohim. Quem é a palavra? Yahushua, nosso Salvador. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê, da palavra criadora do Criador, aquilo que não existe. O Eterno permitiu isto para que a sua palavra seja confirmada. E se você for em outras versões, essa palavra aqui, universo, está como mundos. Pela fé compreendemos que os mundos foram criados. Está traduzido assim como eu falei agora, em outras versões. Então, infelizmente, os planistas acabam limitando o poder do Eterno, achando que aquelas esferas enormes que conhecemos do sistema solar, da nossa Via Láctea, são todas de energia, pequenininhas, tudo dentro do domo da Terra plana, o que é um absurdo. O que é um absurdo, pois temos provas que aquelas esferas de Vênus, Marte, elas não são de energia e são enormes, não estão dentro do domo da Terra. Mas eles preferem ignorar, porque a conspiração formou uma conclusão na cabeça deles, isolando os versículos, e eles não querem admitir que foram enganados e erraram. É mais honroso admitir que errou, que falhou, e passar a acreditar realmente no contexto real das Escrituras e no que é verdadeiro. É melhor, porque senão terá que realmente admitir que errou e ver a verdade, ouvir a verdade do Criador, do Messias, no dia do juízo. Melhor realmente deixarem a ignorância de lado, se arrependerem e voltarem realmente às Escrituras e não usá-las de forma isolada para outros benefícios. Agora vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 32, no versículo 7, está assim: quando eu te aniquilar, cobrirei o céu e escurecerei as tuas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não mais refletirá a sua luz. Os planistas usam esse versículo para dizer que a Terra é plana. Só que vejam o contexto, meditem. Isso está também nas profecias do nosso próprio Salvador, em Mateus 24, onde o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Não está escrito isso? Mas vejam, a partir de que ótica que isto vai acontecer? Vai haver tantas guerras, o clima vai mudar tanto, que as nuvens, como está escrito aqui, cobrirão o sol. Na ótica do homem aqui na terra, olhando para cima, as nuvens vão cobrir o sol e não veremos o sol. Nessa ocasião, é lógico
que o sol escurecerá, ele será ferido e não o veremos. Mesmo que ocorra algo lá mesmo no sol, né? Nos gases do sol, mesmo que ocorra algo nele literal, o que está escrito é que as nuvens o cobrirão. E não existem nuvens lá onde está o sol. Então, olhem o versículo no seu contexto. Não tem nada a ver com a terra ser plana isso aqui. Isso só prova mais uma vez a curvatura da terra. Porque o sol também é escondido. Agora vamos ao livro de Amós, no capítulo 9, que é um outro versículo que eles adoram usar, mas fora do contexto. Vamos ler 2 versículos no capítulo 9, versículo 2 e versículo 6. E assim está no versículo 2, no livro de Amós, capítulo 9. Mesmo que escavem até o Sheol, até a sepultura, né? Até o túmulo embaixo da terra, mesmo que escavem até o Sheol, as profundezas, dali a minha mão os alcançará e os tirará. Ainda que subam aos céus, de lá os farei descer. Aleluia. Ele está falando daquelas pessoas que tentam escapar do juízo do Eterno, se esconder dele. Tanto que em Apocalipse, quando se abre o 6º selo, né? Muitas pessoas vão querer se esconder nas cavernas, com medo da face do Todo-Poderoso. E confirma esse versículo aqui, que mesmo que eles escavem, né? Façam túneis, né? Façam o que estão fazendo por aí, bunkers, né? Bunkers. Então, estas coisas não servirão para nada, porque a luz do Eterno, quando ele vier se manifestar através do Messias nesse mundo, ela invadirá todas as habitações. Da mesma forma que ele, em um corpo glorificado, passava pelas paredes e aparecia fisicamente um corpo eterno para os discípulos e eles tocavam nele, a sua luz, quando vier, também passará toda a matéria e alcançará todos. Ninguém escapará dele. Inclusive, eu tenho um sonho sobre isto, que eu vou postar depois desse vídeo. Eu tirei do canal, porque eu vou reeditá-lo. E vou repostá-lo, porque é um sonho que eu tive em 3 de setembro de 2015. Estava na época das festas, né? Das últimas festas, das festas hebraicas. Trombetas, expiação e tabernáculos. No começo do mês, na festa das trombetas. Então eu tive esse sonho, e eu vou repostá-lo, talvez eu conte mais alguma coisa, e vou postar depois desse vídeo, porque a luz dele, quando vier, vai passar até as matérias. É uma luz mais forte que o sol, por isso todo olho verá. Não tem nada a ver do entendimento humano dos planistas, que para que todo olho veja, a terra tem que ser plana. Isso não tem nada a ver. A luz dele vai invadir toda a terra esférica, toda a geóide, porque passa através da matéria. Agora vamos ao versículo 6. Está escrito: ele constrói suas câmaras no céu e firma a sua abobada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a superfície da terra. Yahweh é o seu nome. Aqui na versão de King James está Yahweh, né? No inglês e no espanhol, eles não usam a letra R com som de RR. Aí falam Yahweh, correto? Mas seguimos aqui no canal a pronúncia que está confirmada pelo hebraico Yahweh, porque é a pronúncia que temos nos nomes dos profetas. E ela se repete várias vezes. Nome dos profetas e nomes dos filhos de Israel. Então temos aqui que eles usam esse versículo 6 também para falar da abobada como se fosse uma meia esfera. Uma meia esfera, né? Como se fosse um prato de bolo e você colocasse aquela
proteção por cima, né? Meia esfera, para proteger o bolo de insetos, moscas. Então eles acreditam que a abobada, ou o domo, seja meia esfera. Porque aonde o ser humano se localiza, ele não vai conseguir ver a esfera completa. Em qualquer lugar do mundo, quando ele olhar para cima, ele sempre vai ver uma meia esfera, né? Na verdade, ele não vai ver, mas ele vai deduzir isto. Porém, o planeta, como a gente aprendeu a falar, o mundo, ele é uma esfera. Então, essa abobada, ela é toda uma esfera sobre a geóide. Não é somente uma meia esfera, mas pensam assim com sabedoria humana, a partir da própria localização do ser humano. Vejam, uma coisa que refuta essa abobada de meia esfera. Se você estivesse no centro, em uma meia abobada, como eles ensinam, a altura para voar para cima seria maior do que na parte onde ficam as bordas do disco, né? Do formato da Terra plana. Porque ali a abobada, ela faria uma curva e a altura ali para chegar no domo seria bem menor. Estou entendendo? Como está aqui nessa imagem. A altura seria bem menor do que no centro, ou seja, está refutada essa teoria. Porque a altura, até para os aviões poderem voar, é a mesma em qualquer lugar que eles têm que subir. Em qualquer lugar do mundo. Então, se realmente fosse uma meia esfera, eles não conseguiriam subir. E ninguém conseguiria mandar balão ou as coisas que já mandaram lá para cima. Então, isso é uma questão até de lógica, né? Porém, eu entendo que as pessoas, às vezes, por não se aprofundarem, né, numa visão maior das escrituras, elas se isolam ali com aqueles versículos e, às vezes, como crianças, acreditem naquilo, né, que a Terra seja plana. Mas se você for olhar o que temos já de entendimento, de descobertas, você vai confirmar que a palavra, as escrituras, não provam uma Terra plana, mas sim uma Terra esférica. E usam também, às vezes, aqueles mapas planos, né? E falam que a NASA usa e tal, é porque eles sabem que a Terra é plana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse mapa é na mesma forma que usamos os primeiros GPS que saíram, que mapeavam o caminho de uma forma realmente plana. Hoje já temos GPS com tecnologia 3D, onde a gente consegue ver planaltos, né, em forma de horizonte, e não somente naquele sentido de mapa. Então, o mapa plano é só uma extensão da esfera para eles medirem, para eles poderem medir a distância de cada local. Não quer dizer que a Terra seja plana. Isso se faz em várias coisas para mapear. E agora no livro de Isaías capítulo 40, no versículo 22, é outro versículo que eles também usam muito. E assim está: Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Então vejam que aqui cita novamente a cúpula, que eles chamam também de domo, mas como meia esfera, né? Meio domo. O domo é toda uma esfera também que cobre toda a terra esférica. A terra é esférica. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. O que acontece na mudança, né, realmente dos horários, conforme o fuso horário de cada localização da Terra, né? De dia passa a ser noite, de noite passa a ser dia. Ele é o que estende os céus como cortina, né? Dia, noite, noite, dia, e os desenrola como tenda para nela morar. Isso não é difícil entender, mas eles insistem em usar esse versículo fora do contexto para dizer que a Terra é plana.
em uma visão macro, né? O eterno é enorme, ninguém pode conter o eterno. Ninguém pode conter o eterno. O eterno, ele é enorme, ele é infinito, ele está em todo lugar. Porém, através do Messias, nosso Salvador, ele expressa sua face a nós, porque ele é a imagem do Deus invisível, do Todo-Poderoso. Então, é lógico que os habitantes serão bem pequenininhos diante dele. Por isso está escrito: ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, acima de tudo e abaixo de nada. Não quer dizer que está acima somente da terra. Ele está acima da cúpula da terra porque é onde nós estamos vivendo. Por isso o versículo cita e foca o mundo em que vivemos, a terra. Mas ele está acima da terra, acima do sol, acima dos planetas ou mundos que descobrimos que existem, né? Que deram o nome de Marte, Vênus, Júpiter. Ele está acima de tudo isso e abaixo de nada. Mas é lógico que o mundo principal, que é o que nós vivemos, é citado aqui. Isso é uma coisa óbvia. E é lógico que os habitantes seriam como gafanhotos pequenininhos diante dele. Então esse versículo é facilmente entendido até no sentido literal, mas temos que saber o contexto dele. Temos que saber o porquê de cada coisa, né? Temos que conhecer bem as Escrituras. Isso aqui não prova em nada. Esse versículo não prova em nada a terra plana, mas usam ele disparadamente por aí, como se estivessem confirmando que a terra é plana, e não tem nada a ver com isso. No Salmo 19, agora vamos para o livro de Salmos, capítulo 19. Vamos ler agora no versículo 4 e no versículo 6. São outros versículos que eles também usam para dizer que a terra é plana, mas não tem nada a ver com o formato da terra plana. E no versículo 4 está assim: entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Olha a palavra mundo aqui, para dizer que o habitat, né, o nosso habitat aqui, nosso mundo, ele não é só a terra. Por isso aqui usa a palavra por toda a terra e também mundo, para que as pessoas tenham ciência disso, que a terra, ela não é plana, porque o nosso mundo não é só de terra. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Foi o que eu já disse aqui nos versículos anteriores também, que o sol se esconde, através até por causa da curvatura, né? Numa visão aqui do homem, né? De baixo para cima, e não na visão do Criador, de cima para baixo, né? No sentido literal. O homem, ele não está em todo lugar. O homem não está lá no céu para ver de uma forma diferente. Ele está aqui na terra. Então, quando olhamos para cima, isso é uma coisa óbvia. Foi o que eu falei nos primeiros vídeos, e também cito algo no estudo sobre o livro de Enoque. Então, é uma visão humana, né? Por isso ele coloca assim, e foi inspirado, o salmista foi inspirado, para que o homem entenda, né, o que ele está querendo dizer. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Temos fuso horário, noite, dia. Isso só comprova a curvatura da terra. Porque o sol nasce e se põe. Não tem nada a ver com a terra plana. Se a terra fosse plana, não teríamos pôr do sol. Porque mesmo que mudasse fuso horário, o sol seria visto de alguma forma. Porque a terra seria plana. Então, não sumiria se pondo em uma linha reta, horizontal, totalmente horizontal, e perderia realmente o tamanho, o zoom, né? Diminuiria na visão humana. Porque sabemos que em uma linha reta, quanto mais próximo, maior o objeto. Quanto mais distante, menor o objeto. Agora, quando ele se põe e quando nasce, né? É porque está fazendo um movimento aos olhos humanos por causa da curvatura da Terra. E não porque a Terra é plana.
Agora vamos a outro livro, o livro de Isaías. Esse é um outro versículo que eles adoram usar também. No capítulo 66 do livro de Isaías, no versículo 1, só vai confirmar mais ainda tudo que eu falei aqui para vocês, por isso que eu deixei todas essas passagens aqui juntas para fechar nesse último vídeo. E no versículo 1 está escrito assim, capítulo 66 do livro de Isaías: Eis a palavra do Senhor, eis a palavra de Yahweh. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haver de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Lembram que eu falei que ele é eterno, ele é infinito? Temos a visão dele na pessoa do Messias, né? Para se manifestar aos homens, porque ao Pai ninguém pode ver. O Filho unigênito, este que ele revelou, o nosso Salvador. Ele é a imagem do Deus invisível, do Elohim invisível. Então, por isso que ele fala que o céu é o seu trono, porque ele é eterno, ele é infinito, ele pode estar em todo lugar. Mas existe um trono literal. Agora, quando ele diz que a terra é estrado dos seus pés, isso não se cumpre. A terra plana como estrado não se cumpre na terra plana. A terra plana como estrado é algo que é suspenso, né, para colocar a pessoa em um local mais alto. Imaginem vocês dentro de um templo, em uma reunião de louvor. Aí tem o púlpito, né, o palanque, o palco, até no mundo, né? Todo final do ano tem lá a festa na Avenida Paulista. Eles armam lá um palco enorme, né? O estrado é algo que é suspenso, é alto, para as pessoas poderem colocar os seus pés. Isso não é possível na terra plana, porque se a terra é plana, como é que ela vai ser estrado para os seus pés? Agora sim é possível em uma terra esférica, porque numa terra esférica, como estrado, realmente ele vai estar em uma parte mais alta que outras. Estou entendendo? É impossível a terra plana ser estrado, porque ela estaria no mesmo nível, mas não está. A terra não é plana, a terra é esférica. Então é impossível usar esse versículo para uma terra plana como estrado. Mas usam, né? E as pessoas acreditam porque não se aprofundam no versículo, não buscam a interpretação real do Espírito Santo. E pior, alguns dizem que o que eles estão dizendo é a interpretação de Deus, né, do Espírito Santo, a interpretação correta, quando não tem nada a ver com o contexto real. Se forem ver no dicionário, significado de estrado, substantivo masculino, pequeno piso sobre elevado, vejam, suspenso, mais alto, para aí colocar assentos, mesa, e aqui no contexto, que lemos no livro de Isaías, é para os pés do Criador, ou seja, é uma parte mais elevada, né? Isso é o significado de estrado nesse versículo aqui. Isso é impossível na terra plana, porque a própria teoria ou realmente teologia que estão inventando aí é que a terra tem que ter um nível plano, né? Em todo o seu disco. E não tem como ser um estrado no contexto desse versículo aqui. Está refutada essa interpretação dos planistas. E no livro de Apocalipse, capítulo 4, para finalizar logo esse estudo, nós temos o seguinte. No versículo 6 está escrito: E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal, no centro circundando o trono. Havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Aqui é para citar, né, a dimensão do Eterno, de uma forma até literal, onde está o trono do Altíssimo, o lugar mais alto do universo. Então, não tem nada aqui que prova que a Terra é plana. Nem essa parte aqui que fala no centro, circundando o trono. Havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Eles usam essa passagem para dizer que é no sentido realmente horizontal
que o trono está, e ao redor do trono, no sentido de que eles estão como sobre uma superfície de disco, né? As pessoas em círculo, os anjos aqui, os querubins, né? Em círculo ao redor do trono. Mas isso não prova que a terra é plana. João estava vendo isso de uma parte mais baixa e eles suspensos numa parte mais elevada. Tanto que diante do trono, isso é até visto aqui entre os reis que possuem seus tronos, eles sempre estão em uma parte mais elevada. Isso não prova que a terra é plana. Tanto que essa visão foi lá no céu e não aqui na terra. Agora, vejam bem, como que o apóstolo João veria de uma forma realmente horizontal outros querubins pelas costas do trono, na frente e nas laterais. Se fosse um sentido plano que ele estivesse vendo, na verdade ele não veria quem estivesse atrás do trono, porque o maior é o que está no trono. Estão vendo? Ele viu de uma forma angular, com ângulos, não no sentido plano que eles querem dizer de uma terra plana. Imaginem, até aqui entre os reis, o trono do rei, pessoas na frente do trono, né? Os conselheiros ao lado. Aí colocasse mais uma pessoa atrás do trono, você veria essa pessoa atrás do trono? Porque no sentido da terra plana, se eles estivessem sobre um disco, seria assim. Você não veria quem estivesse atrás do trono. E a descrição aqui, de Apocalipse 4, versículo 6, é que ele viu querubins na frente, atrás e ao redor de todo o trono. Então ele estava em uma outra angulação, e não no sentido horizontal e plano. Totalmente plano. Isso é óbvio. Então, meus irmãos, eu vou concluir por aqui. Eu sei que já deu vários minutos, mas se você não refuta, só ignora e fica repetindo e repetindo as mesmas falácias, isso é uma técnica de persuasão que acaba cauterizando as mentes das pessoas. E as pessoas realmente acabam sendo convencidas e não convertidas. Então isso já é sabido por muitos. Tem pessoas que usam realmente dessas técnicas, né, para persuadir e, infelizmente, acabam enganando a si mesmos e a outros. Não refutam. A verdade é trazida, a verdade é ministrada e eles ignoram. Porque não querem se ver errados, não querem aceitar que erraram, não querem se arrepender. Então eles ignoram e repetem suas falácias, as suas mesmas afirmações, mesmo que usem os versículos bíblicos, mas fora do contexto. Então essa é a técnica. Eles não refutam. Vejam que quando a pessoa ela realmente tem um entendimento do Criador, ela traz o seu entendimento e refuta, contradiz o entendimento errado. Mas eles não provam na palavra isto, que os outros entendimentos estão errados. Eles isolam os versículos só para defender a linha deles. Então o verdadeiro ministro do Criador, ele vai trazer a verdade, e essa verdade refutará as falsas interpretações. Então, se você está em dúvida ainda, veja todos os vídeos da lista. Agora vão ser 5 vídeos na lista. Veja o vídeo também, o livro de Enoque, e você vai entender que nem tudo que dizem aí que é palavra de Deus, na verdade é. Então, a paz do Altíssimo a todos e até os próximos estudos. Shalom!